Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, antes de eu dar continuidade nesse tópico que eu estou analisando sobre idolatria no Velho Testamento, vou até criar uma playlist. Eu vou responder agora 2 comentários que eu recebi naquele vídeo sobre a serpente de Moisés, tá? E eu aproveito para estrear meu tripé novo. Eu sempre falo triplex, sou meio retardado para nomes. Eu comprei um tripé hoje, então eu acho que o ângulo agora está melhor, eu não tenho que usar o celular nem assim, nem assim. Espero que vocês estejam me vendo bem. O áudio também eu estou gravando no celular antigo para ver se o áudio fica melhor. Enfim, eu estou investindo em melhor qualidade do canal, pessoal. Comprei Bíblia, comprei camisa, comprei tripé, enfim. Agora eu vou ter que pagar tudo isso. Colaborem com o professor, pessoal, para ajudar, tá? Mas eu espero que a qualidade esteja um pouco melhor. Eu recebi, pessoal, 2 comentários. O primeiro era até previsível, né? Eu até cheguei a falar no vídeo anterior que eu fiz, eu falei assim que a gente ia comentar assim. Não, amadinho. Deus mandou fazer imagem, mas não mandou ninguém adorar as imagens, tá? Aí você que está inventando. Será? E um outro comentário foi de um senhor, aliás, mais de uma pessoa comentou que era só uma coincidência fonética, o nome da serpente ser Saraf e o deus Serapis. Será? Vamos analisar, pessoal. Que nem eu falei no vídeo anterior, o nome da serpente era Seraf. Ó, espero que vocês estejam conseguindo ver aí, ó. Seraf. Ou Saraf, perdão. Deixa eu ver aqui de trás da câmera se dá pra ver. Dá pra ver. Só que tem um problema, pessoal. A palavra que significa serpente no Velho Testamento não é Serap, é Nahash, que é a mesma que aparece lá em Gênesis. É essa daqui, ó. Nahash. Como a gente pode ver aqui em Gênesis 3. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu achar aqui Gênesis, bem no comecinho. Já dei like aí no vídeo, pessoal. Ó, Gênesis 3, versículo 1. A serpente aqui, ó, serpente, Nahash, era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus tinha feito. Então, se o termo básico para serpente era Nahash, por que aqui o autor usa Saraf? Meio complicado, né, pessoal? Aí, como aquele senhor falou, ele falou assim, não, mas é só uma coincidência fonética. Beleza, coincidência fonética pode haver, como por exemplo a palavra amém. Vê que ele está falhando um pouquinho esse meu lápis. Ó, a palavra amém. Tem vídeos aí no YouTube que as pessoas já associaram a palavra Amon, que seria uma divindade do Egito. Só que tem 2 problemas aqui. Primeiro que Amon a gente não sabe se a pronúncia da palavra era essa. A gente não tem a pronúncia do Egito. Na verdade, o Egito a gente demorou muitos anos para entender a língua deles, porque não tinha um paralelo. Até que alguém achou uma pedra que tinha inscrições em egípcio, grego, e eu não lembro qual era a outra língua. Aí a pessoa viu que era a mesma coisa que estava escrita. Aí os egiptólogos começaram a decifrar aqueles criptogramas egípcios. Então a gente não sabe se a pronúncia aqui era Amon, Aminon, Amon, podia ser até o som de U, Umon, não sabemos. E segundo que essa palavra Amém, ela é um acróstico. Ela é formada por várias palavrinhas, que seria Adonai, Meler, né, Senhor, Rei, Emet, que eu acho que é verdade, e aqui a última eu não lembro. Mas é basicamente isso. Deus, o Senhor Deus é a verdade. Então isso aqui, Amém, não é uma palavra, isso aqui é um acróstico. É que nem uma abreviação, como a gente fala, por exemplo, aqui no Brasil, do SUS. O SUS não é uma palavra, o SUS é uma sigla. Sistema Único de Saúde. Tá? Então é diferente. Vamos pegar um outro exemplo para ser mais honesto. Krishna e Cristo. A fonética é parecida. Mas só que como são línguas diferentes, de povos diferentes, não tem a mesma equivalência, pessoal. Porque a palavra Cristo, ela se desenvolveu ali no mundo grego-romano. Enquanto que a palavra Krishna se desenvolveu lá no povo hindu. Então não tem equivalência. Agora, e por que Saraf teria equivalência com o deus Serapis? Não é só por causa da palavra, é por causa disso daqui, ó. É porque essa Saraf, a imagem que Deus mandou fazer... Deixa eu ver se eu acho outra canetinha aqui, pessoal, só um minutinho. Só tinha uma papelaria aqui no meu bairro e fechou. Também não funciona. Enfim, a imagem que ele mandou fazer era uma serpente enrolada numa haste. E já tinha uma divindade com essa simbologia em outros povos, nos gregos, nos babilônicos, sírios, que era uma divindade associada à cura. Então, se fosse só o nome, eu poderia usar esse argumento. Não é só uma coincidência fonética, que nem Krishna e Cristo.
Mas não é só o nome, é o símbolo. Porque a serpente que ele mandou fazer, que as Bíblias traduzem como ardente, primeiro que ele não usa a palavra serpente como em Gênesis. Ele usa um outro termo, uma serpente numa haste. Até essa palavra ardente, que a Bíblia de Jerusalém nem usa, até porque não tem no texto hebraico, essa palavra pode ser porque essa palavra ela não é só serpente. Ela é uma serpente numa haste. Então vem a palavra ardente. Vamos ver mais uma evidência? Vamos. Segundo o aparato crítico do Bible Hub que eu uso, quando ele fala assim, ó, e até aqueles dias ela era chamada Neustã. Esse termo em hebraico, deixa eu ver se a canetinha vai dar para escrever aqui. Não vai dar, vai ficar uma porcaria isso aqui, pessoal. O termo em hebraico é isso aqui, Nehustã. Essa palavra só tem no hebraico. Aqui que está o problema. Você não tem o equivalente dessa palavra em grego, sendo que essa palavra em hebraico significaria um pedaço de cobre. E ela era chamada um pedaço de cobre. Então você não tem no grego essa palavra. Aí o aparato crítico fala, eu até pesquisei, que a Septuaginta, eu dei uma olhada nela, eles traduziram como nestalei. Seria um pedaço de cobre, um equivalente. Mas só que por que não tem equivalente? Porque isso aqui não é bem um pedaço de cobre. Na verdade, segundo o aparato crítico da Bible Hub, isso aqui tem a ver com um culto idolátrico. Então isso daqui é... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui rapidinho. Segundo o aparato crítico, aqui a palavra seria eidolon, que significa ídolo. Tá? Então vamos ler ali o texto de Reis e a gente vai entender se realmente o povo não cultuava ou não. Primeiro nós vimos que foi um ídolo mesmo. Tá? Se fosse só uma serpente, ele teria usado o termo Nahash, que aparece lá em Gênesis. Se bem que o termo de Gênesis também não é bem exatamente o padrão, né, pessoal? Porque Gênesis ele faz um trocadilho ali com a palavra Nahash, com a palavra desejo em hebraico. Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas só para situar que é uma metáfora. Mas o fato é que essa serpente não é só pela coincidência da fonética do nome, Saraf, Serafs. É por causa do simbolismo dela, tanto que a Bíblia, a melhor equivalente grego, segundo o aparato crítico, seria eidolon, não o que a Septuaginta traz, porque era um ídolo. Então Deus mandou fazer uma serpente e o povo chamava aquilo de ídolo. Agora vamos ver um outro ponto aqui, pessoal. Deixa eu achar aqui, segundo Reis 18:4. Segundo Reis 18:4. Foi ele que aboliu os lugares altos, aqui é o rei Ezequias. Quebrou as estelas, cortou os postes sagrados e reduziu a pedaços a serpente que Moisés havia feito. Pois os israelitas, até aquele dia, ou até então, ofereciam-lhe incenso. Então ele fala que os israelitas ofereciam incenso para essa serpente que Moisés fez. Só que ele usa a seguinte expressão, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Se bem que minha canetinha tá uma porcaria, pessoal. Vocês desculpem aí, tá? Ele usa até aquele dia. Até aquele dia. Que dia? O dia que o autor... Não, o dia do rei Ezequias. Até aquele dia. Aqui não vai dar. Bom, é até aquele dia. Pronto. Não está escrito aqui que a canetinha está falhando, mas é isso. Então ele coloca um período para o fim do culto da serpente numa haste. Mas ele não coloca a origem. O único ponto de origem que ele coloca no texto é que foi Moisés que fez a serpente. Então nós podemos deduzir que a origem desse culto começou quando? Com Moisés. Porque ele fala assim, Moisés é o sujeito da frase. Então ele fala, colocou abaixo a serpente que Moisés fizera, pois até aquele dia se queimava incenso. Isso é um culto. Então se Moisés é a única referência no texto, então dá a entender que isso pode ter começado sim na época de Moisés. Porque desde a época de Moisés até aquele dia se queimava incenso. Porque o texto é contínuo. Ele destruiu a serpente de metal que Moisés fizera. E até aquele dia, da época do rei Ezequias, os israelitas queimavam incenso para ela e chamavam ela de ídolo. Que é eidolon em grego. Então vocês estão entendendo? Então o único ponto de origem que tem aqui é Moisés. Agora, amadinho, mas Deus não mandou eles cultuar a serpente. Primeiro que Deus mandou fazer. Você manda alguém fazer alguma coisa para quê? Porque na própria passagem ali de Números 21, quem contemplasse a serpente seria curado. E nós vimos naquele vídeo que foram achados vários amuletos de serpente ali na mesma região, que é porque as pessoas acreditavam nisso.
como se fosse um amuleto, para se proteger de serpentes ou picadas de cobra. Segundo ponto, aqui eu deixei a parte de Oséias, que eu escrevi naquele dia, que Oséias prova que isso aqui não era condenável, que ele fala assim, ó, Israel ficará muitos dias sem rei, sem chefe, sem sacrifícios, sem estela, sem terafim e sem efode. Aonde que Oséias está condenando aqui a prática do culto à serpente? Em nenhum momento. Ele coloca aqui o terafim e estela como se fossem coisas habituais da época de Israel. Então, se essas coisas eram habituais da Israel antiga e você não vê nenhuma condenação do profeta, ele coloca no mesmo patamar de sacrifícios, que era uma coisa que Deus pedia, ou rei, que era uma coisa que era comum, então a gente vê que não tinha essa tal proibição. Vocês estão entendendo? Então Deus, já é estranho Deus mandar fazer um ídolo. E segundo o autor de Reis, ele não coloca um ponto de origem, o único ponto de origem é Moisés. Então a serpente que Moisés fizera, e até aquele dia se queimava incenso. Até aquele dia, mas a partir de quando? Só tem Moisés no texto. Então dá a entender que a partir de Moisés, o pessoal começou a queimar incenso para essa serpente. E fazer amuletozinhos para se curar. E cadê os outros personagens da Bíblia? O juiz Josué não percebeu isso? Gideão, Abimeleque, Sansão, sei lá mais quem. Samuel foi juiz, o último juiz. Samuel não percebeu que tinha esse culto ali? Davi, Salomão e assim por diante? Então, isso é uma evidência forte de que realmente o culto havia, talvez desde a época de Moisés. E na minha opinião, pessoal, como a Bíblia não esconde os pecados do seu povo, eu acho que é bem possível que eles tenham adquirido esse hábito de povos vizinhos, que a serpente era cultuada em alguns povos, e aí depois de um tempo houve uma reforma religiosa e eles resolveram abolir esse culto. Mas é possível que esse culto tenha havido, sim, desde a chegada dos hebreus a Israel até determinado tempo. Que eles estavam numa terra até então desconhecida, né, que eles ficaram um tempo no Egito, e era um povo que talvez tivesse medo que as serpentes ou cobras, então pegaram essa superstição. Aí depois os reis podem ter condenado isso e criado aquela lei de Êxodo 20, que a gente sabe pela exegese, pela crítica textual, que ela é bem mais recente do que os cristãos imaginam. Deixa eu ver se eu acho só uma referência aqui para vocês, pessoal. Ó, Juízes 18:1. Olha o que o autor fala mais de uma vez no livro. Naquele tempo não havia rei em Israel. Ora, a tribo de Dan, por que ele repete sempre isso? Ele fala que não tinha rei e as pessoas faziam o que achavam certo. Então o que ele está dizendo? Que quem criou as leis para o povo saber o que é certo e errado? Moisés? Deus? Lembrando que Juízes é pós-Moisés. Não, ele nem menciona Moisés. Ele dá a entender que quem criava as leis para poder proibir as coisas eram os reis. Então, naquela época não tinha rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Aí depois vem os reis começam a criar leis e regrar sobre o que é certo ou não. Aí o rei Ezequias, talvez pela influência de algum profeta ou coisa do tipo, ele pega e proíbe esse culto e manda destruir essa serpente. A serpente que é um eidolon, a serpente Neustã. Aí eu pergunto, foi Deus que deu essa lei de não fazer imagem? Olha que eu ainda vou fazer mais um vídeo sobre isso, viu? Não, o próprio autor de Juízes está confessando, eram os reis que faziam as leis. Por isso que esse culto durou tanto tempo em Israel, e quando chegou a época de Ezequias, aí ele percebe que aquilo ali não é legal e ele manda acabar. Está na Bíblia de vocês. Não, amadinho, mas não era para adorar. Era assim. Ele falou, até os dias de hoje, ou seja, de Moisés até hoje, os israelitas lhe queimam incenso. Se fosse pós-Moisés, ele teria colocado assim, pois desde os dias de Roboão até hoje, os israelitas lhe queimam incenso. Está no texto isso? Não. Desde os dias do rei Manassés até hoje, o povo lhe queima incenso. Está no livro isso? Não. A única referência que ele coloca no livro é o próprio Moisés. Então, desde o dia de Moisés até hoje, os israelitas lhe queimam incenso. E por que Deus mandou fazer então uma serpente para os israelitas queimar incenso? Complicado, né, pessoal? Fora que o neto de Moisés, que nós vimos no vídeo, 1 ou 2 vídeos atrás, o neto de Moisés virou sacerdote daqueles ídolos, dos terafins, e com uma imagem esculpida e uma imagem fundida. Será que o neto de Moisés não sabia que na lei de Moisés era proibido fazer imagem? Porque rapidinho ele já virou sacerdote lá da tribo de Dan, com todos aqueles terafins e imagens que ele roubou lá de Mica. Na verdade ele não sabia, pessoal, porque a lei de Moisés era muito mais recente do que vocês pensam. Não é nem de Moisés, tá? Na verdade Moisés só pode ter escrito um pedaço do Deuteronômio, segundo a crítica textual. O resto foram os reis de Israel, os escribas, os sacerdotes que foram criando leis, sendo muitas delas pós-Babilônia, inclusive. Então nesse período pré-exílico, os hebreus eles estavam mais próximos de um outro povo qualquer do que a concepção cristã imagina. Imagina então se o evangélico pudesse voltar no tempo e visse essa serpente aqui, ó, sendo cultuada. O chilique que ele não ia dar. Complicado, né, pessoal? Vou até imitar uma Malafaia que as pessoas pedem aí. Meu irmão,
Isso é idolatria, meu irmão. Tá lá em Êxodo 20. Moisés proibiu na lei. Não farás imagem de escultura. Era isso que o Malafaia... Aliás, se os cientistas ateus um dia criarem uma máquina do tempo, por favor, mande o Malafaia para aquela época, eu pago. Eu faço uma vaquinha, junto dinheiro, eu pago. Mande o Malafaia para essa época, tá? Eu quero ver como é que ele ia se sair dessa, vendo como que era Israel antigo, por essas pistas que a Bíblia deixa, tá? E olha que o meu trabalho é profundo, pessoal. Ó, eu mostro tudo aqui, um simbolozinho, tudo bonitinho. Poucos canais ensinam isso. Meu canal vale mais do que várias escolas dominicais. Por isso que eu peço para vocês um like sempre, uma colaboração, de compartilhar o vídeo, comentar o que achou, que é para ajudar o engajamento, tá? Aí o algoritmo entende que as pessoas estão gostando do vídeo e isso ajuda a aumentar o engajamento. Então quem puder, por favor, colabore aí, tá? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Acho que deu para entender, né? A questão da fonética não é só uma questão do nome, é a questão do símbolo por trás do nome. Então seria muita coincidência, né? Uma serpente alada chamar Saraf e a outra serpente alada chamar Serafes. Nossa, não tem nada a ver, Ronaldo, uma com a outra. Você está sendo desonesto, amadinho. Não, é muita coincidência, pessoal. É só uma coincidência fonética. E aqui, que a gente viu agora, o autor dá a entender que o culto começou assim na época de Moisés. Senão ele teria colocado um ponto de origem. Manassés, Roboão, Jeroboão, qualquer ponto de origem. Mas ele não colocou. O único ponto que tem no texto é Moisés. Tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, pessoal. Espero que vocês colaborem aí, dando like, compartilhando, ajudando. Que a gente tem que melhorar muito esse canal para tentar manter ele em pé, pessoal. Por isso que eu tenho investido em qualidade. Eu comprei uma Bíblia nova. Hoje eu comprei um tripé de verdade, entendeu? Que é muito melhor que aquele. Estou tentando fazer de tudo para melhorar a qualidade, para aumentar o alcance. Mas vocês podem ajudar dando engajamento, tá bom? Então, por favor, quem puder, ajude aí no engajamento. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.